Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. Espírito Santo. Amém. Bom, gente, vocês dois, não sei se vocês chegaram a acompanhar a primeira aula. Eu vi um trecho do Facebook, lá, acho que tem uns 20 e poucos. Isso. Acho que no YouTube acho que está completo. No YouTube está completo, vocês chegaram a ver? Eu vi só a parte do Facebook mesmo. Então, eu vou recapitular um pouquinho para quem não teve oportunidade de chegar. E na primeira aula, basicamente, o que foi discutido? Foi discutido como que se deu o processo de romanização da Península Ibérica. Por que isso está importante? Para além das questões políticas, geopolíticas, econômicas, históricas, aqui existe, já na Península Ibérica passou a existir um processo cultural, um processo de desenvolvimento social, um processo de desenvolvimento das ideias, um processo de desenvolvimento das concepções de mundo, formando uma cosmovisão. Bom, nós na última aula terminamos com a estruturação do último império antes da aula de hoje, que é o Império Visigótico. E o Império Visigótico ele era formado pelos povos suevos e pelos visigodos, certo? A capital ficava localizada aqui em Braga, certo? A cidade mais importante, Braga. E esse império ele não se misturava com aquelas populações antigas à colonização, aos celtíberos, aos íberos, aos alanos, que estavam já dentro da Península Ibérica. Pois bem, na aula de hoje, a ideia é tratar como que se deu o processo de islamização. Já é o segundo processo de ocupação cultural, filosófica, territorial, deste território que será tão importante para a próxima aula. Hoje a gente já começa a tratar algumas questões da Reconquista, mas esse território é fundamental para será Portugal, será Espanha, crucial para o desenvolvimento da nação portuguesa e de como que essa nação se articulou e quais foram os condicionantes internos e os condicionantes externos para que no ano de 1415 começasse verdadeiramente o processo das grandes navegações e a construção do Império Português com a conquista da cidade de Ceuta pelos portugueses. Bom, por que eu quis trazer também esse tema em específico do Islã? Porque o Islã hoje, século XXI, ele é parte de um dos 3 grandes projetos de dominação global do mundo. Nós temos o projeto eurasiano, nós temos o projeto globalista e nós temos o projeto do califado islâmico, certo? O que está acontecendo na Europa hoje, basicamente, é uma nova invasão islâmica ao continente. Então você percebe que há mais de 1000 anos e agora, o Islã tenta conquistar a Europa, tenta chegar por meios diversos naquela região que eles consideram a mais importante, que eles consideram de extrema importância geopolítica, cultural e filosófica, só que obviamente menor do que o Oriente Médio, mas é uma região que eles sempre tiveram vontade de conquistar. Muito mais por uma questão, inclusive, moral, porque eles foram barrados o avanço deles. E agora eles parecem que eles estão conseguindo quase que de uma forma marxista, por assim dizer. Se não conseguiram na porrada, se não conseguiram na violência, vamos destruir a cultura ocidental, essa cultura que começa a ser construída já nesse período histórico que eu vou acabar de contar para vocês, e vamos tentar fazer com que os cristãos tenham cada vez menos filhos, os islâmicos que podem ter mais de 2 mulheres, cada vez tendo mais filhos, aumenta a quantidade demográfica deles, e uma hora que eles tiverem já condições de estruturar uma ação política de fato, construção de partidos, mídias, ou mesmo universidades, a Universidade de Sorbonne, por exemplo,
ela foi comprada por islâmicos. E agora não tem mais alguns cursos de hebraico, não tem mais cursos de formação israelense, não tem algumas matérias, por exemplo, católicas dentro da universidade. Isso tudo foi acontecendo já com essa degradação moral, espiritual do Ocidente. Esse processo e essas ferramentas, elas são fundamentais, esses dados são fundamentais para que a gente, uma vez entendendo o Islã e uma vez entendendo como que pensa o islâmico e como que pensa a própria religião, como que a gente pode estruturar defesas de maneira mais concretas para fazer frente a esse projeto de hegemonia mundial. Como que a gente pode realmente pegar algo que está acontecendo agora na Europa e como que a gente pode falar assim, bom, nossa visão é essa, nós temos esses valores e esses valores devem ser representados para a defesa da nossa civilização ocidental. Então é um pouco disso a importância do tema que a gente tem que tratar hoje. Porque de uma parte vem a história, de outra parte vem o conhecimento atual dos problemas atuais, e é importante que a gente faça realmente um encontro, para que a chave explicativa da história seja concluída. Algumas considerações básicas do Islã que eu gostaria de trazer para vocês hoje é o seguinte. A palavra Islã, Islam, em árabe, ela significa submissão. Mas submissão ao quê? Submissão a Allah, o Deus revelado pelo anjo Gabriel, a Maomé, quando ele tinha 40 anos de idade. Ele passou uma boa parte da vida sem alguns 40 anos, ele recebeu a revelação e a partir daí toda a história se desenvolve. Quais são os pilares da fé islâmica? Então, temos 5 pilares. E os 5 pilares que estruturam a vida anual de todo o mundo islâmico são o Hajj, a Jihad, o Ramadã, o Salah e a profissão de fé. Esses 5 pilares, eles dão o sustentáculo completo para toda ação espiritual, para toda ação política e para toda a ação social dos islâmicos, dos muçulmanos, seja xiitas quanto sunitas. Eu vou depois mostrar onde que se deu essa divisão entre os xiitas e os sunitas, mas todo o mundo islâmico, inclusive curdos até, fazem parte desse campo espiritual islâmico que a gente encontra na vida deles. O que significa Hajj? Hajj marca o início da vida islâmica, o início do processo da formação dessa religião monoteísta. O Hajj é a obrigação que todo muçulmano tem de pelo menos uma vez em sua vida fazer uma peregrinação espiritual até a cidade de Meca. E chegando na mesquita de Meca, tem aquele repositório islâmico, aquele quadrado preto, não sei se vocês chegaram a já ver, né? No centro da mesquita. E aquele lugar, antigamente, ele era de religiões politeístas, de religiões panteístas em alguns momentos. Quando o Islã ele surge e ele começa a conquistar, Maomé ele deposita ali a sua lei, deposita ali boa parte do Corão, ou o Corão inteiro já constituído, e ali naquele lugar eles vão e fazem as suas rezas, fazem as suas preces dentro do momento. Daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco mais como se deu esse processo. Um outro ponto importante é a Jihad, que é a guerra santa, a guerra islâmica, que todos os muçulmanos, de uma forma mais ou menos aberta, acabam apoiando. Foi feita uma pesquisa recentemente de qual é a porcentagem média de islâmicos de todo o mundo que apoiam as guerras travadas pelo El-Shabaab, pela Al-Qaeda,
o Hezbollah, Hamas e Fatah. Eles apoiam em cerca de 60%. Então você nota que para eles é uma questão divina, a jihad. É uma questão de que sem a jihad não há condições de propagar a fé islâmica para o mundo inteiro. Então esse é um pilar fundamental para os muçulmanos. Não é à toa que no momento em que um agente terrorista ele chega ao ápice, ele grita Allah Akbar, Deus é o maior. Então ali é o pináculo da vida dele como guerreiro do Islã, fazendo a sua jihad. O Ramadã é o jejum islâmico que durou 1 mês, a partir da nona lua crescente, quando ela surge no céu. É um calendário diferente do Islã do que o do nosso calendário. E a partir daquele momento é necessário que todos os islâmicos façam o jejum do momento em que aparece o sol até o momento que se põe o sol. Ali você tem o jejum que dura 1 mês aproximadamente. Vai depender um pouquinho da lua, mas geralmente 1 mês. O outro pilar, que é o quarto pilar, é o Salah. O Salah são as 5 rezas diárias dos muçulmanos. O muçulmano, ele tradicionalmente acorda cedo, e ao acordar cedo, ele já inicia a sua vida rezando. Então, dentro de uma casa islâmica, tem sempre um tapete, tem sempre um sinal que aponta para a cidade sagrada de Meca, e ali ele começa as suas rezas diárias. A segunda reza diária é a reza logo antes do almoço. A terceira é no meio da tarde. Então, uma coisa importante, se você está no mundo árabe, você vai ver constantemente as mesquitas gritando às 3, 4 horas da tarde, convidando os muçulmanos para as suas rezas diárias. Termina o dia, é a quarta reza, eles fazem a quarta reza quando termina o dia, 6, 7 horas da noite, e antes de dormir com a família, eles fazem a última prece diária deles. Então, são 5 rezas diárias. E tem toda uma lógica, tem toda uma estrutura de como que essas rezas são feitas, de como que se propõem e vão cantando quase como se fosse a soberana vontade de Allah. Isso é uma coisa que eu vou trazer também, algumas diferenças entre a filosofia islâmica e a filosofia ocidental, para que se possa entender como pensam os islâmicos, como pensam os muçulmanos. E o último dos pilares é a profissão de fé. É você, a todo momento, professar que você faz parte do Islã. Todo momento que você encontra é Inshallah. É uma posição de mostrar, a minha fé é essa. Isso é o que eu acredito, isso que é o que eu penso, certo? O grande livro deles é o Alcorão. O Alcorão, ele é traduzido como o grande coro cantado por Allah. E, ao longo do tempo, a propagação dessa fé islâmica foi muito rápida por algumas questões políticas, econômicas, militares e da questão do contexto internacional no qual se deu a emergência. O início do Islã, ele começa no ano de 622, o calendário inicial. Só que a mensagem do mensageiro Maomé, ele começa um pouco antes, quando o anjo Gabriel chega para ele e diz, recita. E ele não entende. O anjo Gabriel diz de novo, recita. Aí ele não entende de novo. Ele vai perguntar para a sua esposa o que estava acontecendo. E a esposa dele, que tinha um pouco de conhecimento teológico cristão, fala assim, aqui você falou de anjo Gabriel, está acontecendo isso. Então, isso está bem retratado no capítulo 96 do Corão. O Corão é dividido em churadas, em cantos,
que vão mostrando quase que de uma forma poética a criação do mundo, como funcionará o dia do julgamento final, que para eles é o chamado dia da balança. E é dentro dessa balança que você terá o seu encontro com Deus. O marco zero dessa revelação foi a cidade de Meca, certo? E Meca não foi muito receptível com Maomé. Não foi muito bem receptível porque havia disputas entre tribos. A Península Ibérica naquele momento não era povoada por um grande império, não era povoada por uma unidade política que ordenasse bem aquilo que aconteceria com as populações locais, e isso acabou fazendo com que Maomé saísse da cidade de Meca e fosse até a sua peregrinação. No momento que acontece, que ele põe os pés fora da cidade de Meca, aí começa a contagem do calendário islâmico para a contagem que eles usam até hoje. Então ele sai da cidade de Meca, vai até a cidade de Yatrib. Yatrib é uma cidade localizada um pouquinho mais ao sul de Meca. E eu fiz um desenho mais ou menos da situação do Mediterrâneo, mas se a gente tem a Península Arábica aqui, Meca, Medina, são as duas cidades principais, todas elas banhadas pelo Mar Vermelho, é onde se concentram a maior parte da população islâmica, a população árabe dentro da Arábia Saudita hoje, tirando a capital Riad, que é a maior de todas. Pois bem, lá em Meca, lá em Medina, Yatrib, ele torna-se um grande líder político e um grande líder militar. Lá ele conquista a confiança de duas tribos locais maiores, e dentro dessas tribos locais, Maomé promete coisas para eles, promete vitória política, promete riqueza, e ele consegue tomar conta de um exército forte dentro da cidade de Medina. Uma vez conquistada a cidade de Medina, Medina torna-se o centro de propagação da fé islâmica. E a primeira cidade que ele vai guerrear é a cidade na qual ele nasceu, Meca. Ele vai com o seu exército para Meca, e ali começa uma guerra civil dentro daquele contexto, e aquela guerra dura 8 anos. Esses 8 anos passam, Maomé ele se torna vencedor, ele se torna o grande líder da cidade de Meca, e ali ele começa a constituir o califado árabe, o califado que será propagado depois pelas dinastias abássidas e pela dinastia omaída, que será muito importante para nós nesse curso de História de Portugal. Em 632 d.C., Maomé morre, e ali você começa uma questão geopolítica de quem será o herdeiro de todas as conquistas de Maomé. Bom, essa é a parte inicial do Islã, essa é a parte inicial de como se deu o processo histórico. Agora, a gente precisa entender Alá. E Alá é, para os muçulmanos, para a religião, o Criador. Aquele que sustenta todo o mundo com o seu poder e protege a humanidade. Tem uma diferença entre nós cristãos e os muçulmanos, que é o relacionamento de nós homens com Deus e dos muçulmanos com Alá. Para os muçulmanos, Alá não é um pai. Quando nós rezamos Pai Nosso, existe uma relação pessoal entre nós e Deus. Essa relação entre Alá e os muçulmanos não existe. Porque como assim nós podemos chamar o grande Criador de Pai? Como que a gente pode falar desse excelso Criador com uma intimidade
tão próxima que a gente pode até chamar de Abba. A tradução no Pai Nosso era Abba, papai, pai, alguma coisa assim. E para o muçulmano isso é impossível de acontecer. Então a relação do ser humano com Allah é sempre por Maomé, pelo mensageiro que deu todas as instruções para que todos os islâmicos estruturados na fé devem seguir. E ali você encontra o processo de adoração islâmica. Então você precisa seguir é muito ritualístico você fazer o processo de adoração. Você entra em uma mesquita, você obrigatoriamente deve tirar os sapatos, você deve se portar de determinadas formas, você deve seguir algumas ritualísticas dentro para se aproximar do líder que vai pregar ou vai fazer o sermão naquele momento. Então, é exatamente tudo isso que acontece. Tem um livro muito bom, se vocês quiserem acompanhar, chamado Sagrado e Profano. No livro Sagrado e Profano, você tem a estrutura de como que funcionava mais ou menos as religiões como um todo. É como se fosse um guia do sagrado. Como que as religiões elas vão tratando o sagrado. Perfeito? Pode falar. Eu queria perguntar uma coisa, se você vai responder depois ou não, assim, mas como que eles lidam assim, com a situação de que o Deus dele é o Criador, mas ele só foi revelado bem tardiamente, assim? Como que é essa ideia deles, assim, tipo... Eu vou explicar exatamente agora, vem essa explicação. Bom, para que a gente explique a natureza de Allah e o pensamento islâmico, como que se deu essa criação, a gente precisa entender que, diferentemente de nós católicos, Allah, o Deus deles é vontade de potência pura, em termos aristotélicos. Ou seja, você não consegue compreender quem é Allah. Você não tem ideia de quem ele é, você não tem ideia de como funciona. Por exemplo, se eu pego uma caneta na minha mão agora e eu jogo essa caneta no chão, por que ela caiu? Porque existe uma lei de gravidade, certo? E nós, por meio da luz natural da razão, nós conseguimos entender a racionalidade e as leis que Deus estabeleceu dentro do universo. Ora, para o muçulmano isso não aconteceria. Se eu pego a minha caneta e jogo no chão, não é porque existe uma inteligência por trás, mas existe o porquê Deus quer, Allah quer. Então, se um dia, por exemplo, nós jogássemos a caneta, em vez de ela descer, ela subir, é porque Allah quer. E a consequência disso é o niilismo. A consequência disso é o niilismo. Porque, inclusive, a Avicena e Averroes, que eu vou tratar um pouco mais para frente, são filósofos islâmicos. Quando eles tiveram contato com o neoplatonismo, começou a ter alguns debates entre esses filósofos e os teólogos islâmicos. Bom, dentro dessa concepção de Allah, se você não consegue conhecer as leis da natureza, você não consegue compreender como se deu a criação do mundo. Por isso que eles nem têm muita expectativa em saber como o mundo foi feito. Tanto é que lá não tem nem quase ateus. Você já percebeu que na civilização ocidental possibilitou a emergência do ateísmo e na civilização islâmica você quase não tem esse fenômeno? É exatamente por isso. Porque enquanto nós, ocidentais, temos duas luzes que nos iluminam, que é a luz natural da razão e a luz sobrenatural da graça, para eles é tudo vontade de potência. Então Allah tem vontade, tem sabedoria e tem ação. É isso que eles sabem e ponto. Não tem como a gente compreender o que está acontecendo com o universo. Até a própria noção de tempo e de espaço para eles é diferente. Então, qual que é um sinal de Deus para os muçulmanos? É a lua, é o sol, é o mar. Tudo isso é ótimo, é criação. Mas eles não conseguem entender o próprio processo de
vamos inteligir com a alma, vamos tentar crescer mais em virtudes. Para eles não existe essa consideração, porque está tudo na vontade, na sabedoria e na ação de Allah. Não há luz natural e isso vai colocar uma questão para a gente muito importante. Se São João, ele já fala que no princípio era o verbo, e ali você está criando o logos, para os muçulmanos isso é impossível. Para os muçulmanos você não consegue compreender a própria criação, não consegue entender quais são os nexos de causalidade nesse mundo. Então, para nós ocidentais, se alguma coisa aconteceu, é porque tinha que ter havido, como o Santo Tomás bem explica, nas 5 vias de prova de existência de Deus, a primeira delas é sobre um mecanismo, quase como se fosse uma engrenagem. Então, a engrenagem anterior move a posterior, só que existe uma engrenagem inteira que ela não pode ser movida por nenhum outro, porque se ela fosse movida por outro, ela não seria onipotente, de ela si mesmo girar. Então, a causa eficiente em São Tomás, de uma das 5 provas, que é Deus, está exatamente nessa concepção. Já para os muçulmanos, não existe o nexo de causalidade. Então, por exemplo, o próprio código islâmico, que é a Sharia, porque nós cristãos, nós temos essa liberdade. Temos a palavra de Deus, temos a tradição da Santa Igreja, muito bem explicada na doutrina social e tudo mais, mas nós temos capacidade de fazer o quê? De pegar um país e nós construirmos um código civil, por exemplo. Para um muçulmano, já está tudo colocado dentro do Corão. Dentro do Corão já existe um código civil, que é a Sharia. A Sharia é nada mais a aplicação de tudo aquilo que a vontade de potência soberana de Allah deseja. Então, tudo é mastigado, é tudo pronto. O Legoff trabalha essa questão na ciência, no Intelectuais da Idade Média, que o professor comentou também, né? Por que no Ocidente se desenvolveu, desde o início do cristianismo, houve a possibilidade de desenvolvimento da ciência muito maior do que no Oriente, né? No Extremo Oriente, o hinduísmo proíbe a investigação porque a natureza é divina. Uhum. A natureza em si, tudo é considerado um deus, né? Os animais, enfim. Aí tem o animalismo também, que é muito forte. E o islamismo porque impede o questionamento. Já o cristianismo possibilita você entender como criação. Vem de Deus, mas não é Deus. Então, né? E também não é essa vontade, como o professor colocou, em potência absoluta, da qual você não precisa questionar, está pronto. Porque, basicamente, existe o seguinte: para Aristóteles, você tem potência, ato e causa eficiente. Então, com a luz natural da razão, o ser humano ele consegue observar que existe uma potência nas coisas. Por exemplo, o meu giz agora, ele tem potência em cair. Se eu transformo essa potência em cair, ele se torna no ato dele. Certo? E isso só pode acontecer quando há uma causa eficiente. E a causa eficiente é meu braço, uma força extrínseca ao objeto que faz ele cair. Para os muçulmanos, isso é impensável. Para o muçulmano, você fala assim: nossa, Deus quis que eu me movesse o braço a 35 graus e jogasse esse giz no chão naquele momento. E caiu exatamente porque foi um decreto divino que estabeleceu todas essas coisas previamente. Agora, se isso é tão diferente, como que então, se a própria pergunta do nosso amigo, ele é muito posterior à religião judaica e à religião cristã, como é que se pensa, como é que o Islã então pensa as outras religiões? Bom, ele pensa de uma forma muito simples, muito didática. Ele pensa que todas as outras revelações eram imperfeitas. Então, o que acontece? Os livros sagrados da Torá,
do Evangelho, eles eram basicamente um passo a mais na direção da revelação, que se conclui no Corão. Então, o Corão, ele é a revelação definitiva, não há mais como modificar e não há como você reestruturar um novo tipo de pensamento a partir do que já é definitivo. Então, aquela religião, a islâmica, é a definitiva. Mas eles compreendem, por exemplo, no Alcorão, você tem muitas passagens que inclusive fala de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos lugares no Corão falam de Nosso Senhor Jesus Cristo, só que ao invés de dizer que Ele é o Filho de Deus, Ele é apenas mais um mensageiro imperfeito. Fala assim, eu, Filho de Deus? Não. Eu não sou filho de Deus. Eu apenas estou trazendo mais uma revelação daquele que está lá em cima, que é a vontade de potência pura. Então, a religião islâmica vai trabalhando as outras religiões monoteístas dessa forma. Então, os profetas para o Islã são o próprio Noé, Abraão, Jesus, e o último mensageiro é Maomé. Então, se estrutura o Corão fechadinho, e a partir disso você tem a configuração básica do islamismo. Bom, uma coisa importante que a gente precisa dizer é o seguinte, que no Islã inaugura-se a língua árabe. Até 622, com a peregrinação de Maomé para a cidade de Medina, Yatrib, não existia língua árabe. Então, o livro que funda a língua árabe é o Corão. Então, é por isso que para os muçulmanos, inclusive, o árabe é uma língua sagrada. Se você pega, por exemplo, a quantidade de livros traduzidos do árabe para outras línguas, é muito grande. Mas se você pega, por exemplo, um texto de Ortega y Gasset ou de Julián Marías, do espanhol para o Corão, para o árabe, perdão, você vai ver que isso é muito raro. Em 1000 anos, a gente teve mais traduções do árabe para uma língua latina do que o contrário em um ano. Então você tem uma grande produção intelectual do árabe para as línguas latinas e das línguas latinas para o árabe é muito pouco. Exatamente. Então eles estão, tipo assim, meio que nem aí pra qualquer outra coisa que não seja deles, é isso, mais ou menos? Exatamente isso. O Corão é nosso, pronto, não tem mais nada, assim, tipo, são meio que cegos para as outras, qualquer outra coisa intelectual, assim. Qualquer outra coisa, qualquer outro pensador, qualquer outro movimento intelectual religioso, para eles não importa. Por quê? Porque o mundo, para o Islã, ele é um mundo dialético. Então você tem o mundo da Ummah, que é chamada Casa do Islã, e essa Casa do Islã, ela é a responsável por 3 coisas: por defender a fé islâmica, por propagar a fé islâmica e por propagar a língua árabe. O objetivo de todo o muçulmano, de toda a fé islâmica, é fazer com que todos nós aqui nessa sala falássemos árabe. Que não existisse mais o português, o inglês, o francês, o espanhol. Porque, diferentemente da cultura helênica, que chegava às regiões e mantinha a cultura daqueles povos, tentava assimilar alguma coisa e existia uma troca, para o Islã, não. Para o Islã é pegar todo o mundo e aí, uma vez colocado essa questão, tudo vai se transformar em árabe. Então, eles não têm, em nenhuma hipótese, paz com outras religiões. Não existe a possibilidade do Islã ter paz com nós cristãos. Não existe. Então, o que acontece? O mundo para o Islã é como se fosse assim. Nós temos a Ummah, e aqui fora é tudo desconhecido. Como eles não sabem usar a racionalidade humana, não usam a luz natural da razão para entender o que está fora, para fora tudo para eles é o quê?
inimizade. É desconhecido. Vou dar um exemplo bem bobo aqui. Sabe o Game of Thrones? Quando fala The Winter is Coming, é como se fosse o Islã nos tratando. Eles nos tratam como o inverno, como alguma coisa desconhecida. E essa coisa desconhecida pode destruí-los e pode fazer com que perca-se a jihad, a guerra santa. E é por isso que antes de destruir, vai para a destruição. Então é uma religião expansionista por definição, porque para sua sobrevivência ela necessita expandir. Uma outra coisa fundamental na própria questão da divisão entre Ouma e a Casa da Guerra é que a Casa da Guerra ela sempre estará... o nome é guerra porque é um caos. Lá está todo mundo em guerra, lá a gente não sabe o que está acontecendo. Então o nosso cérebro, para interpretar aquilo ali, está desordenado, está em guerra. Perfeito? O que acontece? Ao longo da história diplomática dos países, o Islã ele nunca assinou um tratado de paz, mas sim um tratado de trégua. É tratado de trégua. Eles não colocam o nome paz. Paz eles só tratam entre os muçulmanos. Pior que o Cernac, o negócio. Exatamente. É paz entre os muçulmanos, paz para mim e para você que somos do Islã, mas para uma outra pessoa é trégua. Até que eu fique ou mais forte militarmente, ou mais forte economicamente, demograficamente, qualquer tipo de força, e aí de uma vez conquista-se. Você vai comentar também, mas o mesmo vale para a moral, né? A moral entre os muçulmanos ela é válida entre muçulmanos, mas entre fiéis não. É o que explica um pouco toda a questão todo esse caos da Europa, né? Por que um muçulmano ele chega a violentar uma mulher alemã, como teve o caso em Colônia em 2015, 2016, Dinamarca. Por que ele chega a violentar, sendo que o Alcorão ele não permite? Por causa disso, porque é uma moral que é válida. O Alcorão não permite ele violentar uma mulher, mas se tratando de mulher islâmica. Uma mulher infiel, para eles, não é um ser humano, não tem uma dignidade do ser humano como Na Shurata 600, eu não lembro se é 628 ou a 629 do Corão, tem um verso ali que fala o seguinte: se determinada pessoa não se converter ao Islã, você dá duas opções para ela: ou você vai me dar todos os seus bens financeiros, ou eu te mato. Não existe a possibilidade de você conviver com o islamismo ali. Não existe paz entre um islâmico e um católico. Não existe, é impossível. O que pode acontecer? O islamismo ele pode conquistar um lugar, uma determinada região, por exemplo, a Geórgia. Geórgia, Armênia e Azerbaijão, todos os países localizados no Cáucaso, tem muita quantidade de islâmicos ali, certo? Inclusive já tiveram governos islâmicos naquelas regiões, certo? Tanto é que fica perto da Chechênia, que teve duas guerras na década de 90 contra a Rússia. Bom, mas o que acontece? Ali você teve uma certa situação de paz temporária, mas os cristãos, eles precisavam fazer o quê? Precisavam pagar algumas taxas para ir, por exemplo, à igreja, para rezar. Adorar o Santíssimo, 30% do seu salário. Lá na Europa, como que eles estão fazendo, assim, com os islâmicos que estão lá na Europa, assim? Eles respeitam os cristãos, né? Eles não estão conseguindo conviver. Mais ou menos, bom, né? Na Europa está acontecendo algo semelhante. Na segunda parte da aula, eu vou começar a tratar dos problemas e os desenvolvimentos históricos que levaram à anexação por parte dos árabes à Península Ibérica. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: o Islã
ele chega num determinado lugar e ele não se mistura com a cultura local. E a primeira coisa que eles fazem é: nós não podemos em nenhum momento conversar com a Casa da Guerra. Nós não podemos falar com aquele grupinho católico ou com aquele grupinho de intelectuais naquela faculdade. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos nos localizar em guetos. Então eles vão formando guetos e aos poucos eles vão crescendo. Por exemplo, nós católicos somos monogâmicos, certo? Já os muçulmanos, eles não são monogâmicos. E por não ser monogâmicos, eles podem ter 40, 50 filhos. Por mais que nós possamos ter 10 filhos com uma esposa, nós jamais seremos páreo para eles. Jamais. Então o que acontece? Eles pegam uma cidade como a cidade de Paris, por exemplo, e a cidade de Paris ela é mais ou menos assim. Tem o rio Sena, pra cá, e aqui no norte tem uma cidade chamada Saint-Denis. E essa cidade de Saint-Denis é onde teve a final da Copa de 98, o estádio ali. E é nessa cidade que aos poucos começou a desenvolver a comunidade islâmica. Foi crescendo, até uma hora que eles chegaram e falaram assim: bom, nós já temos maioria. E uma vez tendo já a maioria, o que eles começaram a implementar? A Sharia dentro do gueto. Então, se você vê, por exemplo, uma mulher de salto alto, não pode. Se você vê, por exemplo, uma mulher, um homem, por exemplo, está tomando uma cerveja no bar, o bar é fechado. Se você vai, por exemplo, sair com seus amigos para ir a uma festa e a mulher, não vou falar de modéstia aqui, mas se uma mulher ela está portando um decote, o cara fala assim: ó, ou você coloca uma roupa nessa sua mulher, ou você será morto. É exatamente assim o tratamento. Então, para eles, é a casa da guerra o tempo inteiro. Não existe possibilidade nenhuma. Aí muitos podem dizer: ah, mas é uma religião de paz, é uma religião que busca paz. É mesmo. Porque em toda a história e as principais batalhas do Ocidente, e eu ainda vou tratar hoje de 3 batalhas, o que se viu foram uma invasão islâmica. Santo Tomás de Aquino, quando ele estava propondo a legítima defesa, a guerra justa, que será tão bem trabalhada por Francisco de Vitória e Francisco Soares na Universidade de Salamanca, a origem do direito internacional, a origem da guerra justa, ele diz que existem 6 pré-condições para você fazer guerra. Entre elas estão ser uma guerra de defesa, nunca um católico deve agredir, ele deve sempre reagir ao ataque. E é por isso que nós estamos realmente em uma guerra cultural, é por isso que nós estamos realmente fazendo o que estamos fazendo, porque nós estamos sendo atacados todos os dias com canhões e nos querem que nós traigamos uma rosa para essas pessoas que estão vilipendiando a nossa fé. Esse é o ponto. O segundo ponto é que ela deve ser proporcional, deve ser legítimo, ter um objeto legítimo de trazer o sumo bem. E os outros dois eu não me lembro. E o outro é que cuidar bem dos feridos. Declarado por uma autoridade legítima. Declarado por uma autoridade legítima. Bem dito. São essas as condições que a gente precisa ter para iniciar uma guerra contra um exército invasor ou uma potência que tem como objetivo nos tirar o território, ou a moral, ou a religião, a civilização. Então é por isso que hoje na Europa, por isso que eu até inclusive comecei a aula falando sobre a importância desse tema, é porque exatamente está acontecendo o que está acontecendo. Não é à toa que países como Itália, Polônia, Hungria, Áustria, agora a Romênia, estão todos formando um cinturão nacionalista católico, certo? Para fazer frente a tudo isso. Na Alemanha, existe um partido chamado Alternative für Deutschland, Alternativa para a Alemanha, que nas eleições do ano passado ficou em terceiro lugar. Um movimento nacionalista alemão
sabendo que toda a propaganda globalista e esquerdista após a Segunda Guerra Mundial foi de evitar o nacionalismo alemão crescendo e se tornando o líder da oposição, é algo de se comemorar. Por isso que é tão importante você saber essas coisas. Porque nós estamos realmente quase que perdendo a Europa. Eu não sei se vocês perceberam, mas ao invés de... Eu vou falar sobre a invasão propriamente dita na próxima parte da aula, mas enquanto lá atrás nós tínhamos homens com moralidade, nós tínhamos homens com fé, com virtudes elevadas para fazer frente a esse inimigo, agora a Europa virou o quê? Virou uma terra quase que de ninguém. O que a França, o que o outrora Império Carolíngio foi, e olha o que a França é agora, a degradação. Então são por essas coisas que a gente precisa batalhar, é por essas coisas que a gente precisa mostrar de fato quem o Islã é. E uma vez explicado um pouco mais da filosofia islâmica e de como funciona a cabeça do muçulmano, é necessário explicar agora como que de duas cidades, de duas vilas, na verdade, Meca e Medina, esse movimento ele conseguiu conquistar em menos de 100 anos, 150 anos, uma vasta região que vai da Pérsia até a Península Ibérica, que é o nosso tema de agora, que a gente vai entrar. Então a conquista foi muito rápida, conquistou a Península Arábica em questão de 10 anos. Em 10 anos eles conquistaram tudo. Por que eles conquistaram tudo? Porque como a Península Arábica era um vazio demográfico e você tinha poucas tribos para fazer resistência, uma vez que se articulou um exército com uma visão um pouco mais ampla de sociedades do que essas sociedades politeístas, panteístas, você consegue dominar e subjugar. Qualquer movimento político, teológico, filosófico, ele só vencerá o oponente na medida em que ele conseguir explicar melhor o conjunto das relações sociais. Então, quanto mais abrangente for uma teoria, quanto mais abrangente for um determinado estudo filosófico, e é por isso que é tão importante hoje restaurar mesmo a filosofia tomista, que explica muito melhor a fé cristã do que qualquer outra, aí você tem condições de fazer frente a determinadas ideologias. Porque por que a ideologia marxista venceu o debate público no século XIX? Ora, porque ela explicava a sociedade de uma forma materialista, de classes. Falava que existia um processo de acumulação de capital e isso explicava como se daria o desenvolvimento histórico. Coisa que nem o positivismo conseguia fazer, de Auguste Comte, o pai da sociologia, e nem as teorias liberais de Adam Smith e David Ricardo. Então, quando Marx ele percebeu que era necessário uma teoria explicativa geral e não uma teoria explicativa específica, como a econômica ou simplesmente cientificista, ele venceu o debate. E a partir daquele momento você tem as sociedades sendo alteradas por dentro, diminuindo e destruindo os princípios. Uma vez conquistado a Península Arábica, você facilitou o processo de articulação e uma vez articulado todos aqueles povos entrando no exército árabe, fazendo números para iniciar o processo de invasão e para observar a expansão islâmica para o mundo, era necessário combater os seus principais inimigos. E os seus principais inimigos naquele momento, séculos VII e VIII, era o Império Persa, que estava localizado ao Oriente, e o Império Bizantino, que estava localizado na península da Anatólia, que hoje é a atual Turquia,
e a cidade de Constantinopla, no Estreito de Bósforos, para permitir o acesso do Mar Mediterrâneo aqui, do Mar Negro aqui, perdão, e do Mar Mediterrâneo no sul. Então, era esses os dois principais inimigos do Islã, e a partir daí começa a estratégia que vai culminar na conquista de toda a bacia mediterrânea pelos muros. Vamos fazer uma pausa agora? Bom, então nós havíamos parado no momento em que nós saímos da primeira parte da aula, uma exposição mais filosófica, uma exposição mais conceitual, mais política, mais estrutural. E aí agora é uma parte mais dinâmica mesmo, de como se deu o processo de conquista da Península Ibérica por parte dos mouros. Antes de dizer e de narrar os fatos que levam à criação do Al-Andalus, que é o nome que se deu a todo aquele território conquistado pelos mouros, eu vou, com base nesse pequeno mapa cubista aqui quase, tentar estruturar um pouquinho da geopolítica naquele momento, perfeito? Bom, o que acontece? Em 476 depois de Cristo, houve a queda do Império Romano. E o Império Romano gerou um vácuo de poder muito grande em todo o Mar Mediterrâneo, a não ser uma metade da Europa balcânica para cá, que tinha o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. E a Europa virou um caos. Uma vez que houve a queda do Império Romano ocidental, a Europa ocidental basicamente virou lugar de barbárie, virou quase que um tiroteio, um filme americano de gangster, certo? Bom, inicialmente, os francos saindo da região norte do que hoje se conhece como Alemanha, foram descendo e tentando estabelecer suas populações. Do outro lado, na Europa Oriental, começava as migrações de magiares, de outras populações, que iam cercando aquelas populações já acostumadas com o processo de romanização. E aí o que acontece? Aos poucos a Europa ela vai se vendo encurralada. Vai se vendo encurralada entre uma possibilidade de invasões e, por outro lado, um inimigo que começa a tomar conta de toda a extensão do antigo Império Romano do Ocidente. Perfeito? Quando o Islã ele está consolidado na Península Arábica, ele começa suas guerras. E duas guerras são fundamentais para entender esse processo. Primeiro, a guerra que os árabes, saindo da Península Arábica, aqui no sul, vão travar com os persas para a expansão de seu território completo para o Oriente. E, do outro lado, os árabes eles iniciam a conquista da Península da Anatólia para fazer frente ao Império Bizantino. Uma consequência muito interessante que o Eric Wegelin trata no livro História das Ideias Políticas é que, antes do elemento árabe chegar, do elemento mouro, nós tínhamos um mar Mediterrâneo estruturado em civilizações. Ora em civilização helênica, ora em civilização romana. Uma onda e uma contra-onda, uma onda e o refluxo dessa onda, como eu expliquei na aula anterior. Ora, o que pode acontecer aqui? Os árabes, eles romperam essa unidade. Eles romperam o sistema internacional de forças da bacia do Mediterrâneo. Então, aquilo que se conhecia como um Mediterrâneo unificado, homogêneo, passou a ser cada vez mais orientalizado e mais ocidentalizado. Aqui a gente começa a separação das culturas de forma mais latente. A Pérsia já vai dando origem à Ásia,
já vai formando ali o fluxo de resistência persa, vai se afastando para áreas como Afeganistão, Turcomenistão, Tajiquistão, até chegar em alguns lugares da China, certo? Eles vão cada vez mais empurrados, e em Constantinopla Constantinopla é o grande objetivo dos muçulmanos. Por que é o grande objetivo? Porque se você conquista Constantinopla e se você conquista o Estreito de Bósforo, você consegue o acesso ao Mar Mediterrâneo, ao Mar Negro, e você domina o Mar de Mármara, que era uma zona riquíssima para o comércio. Então os árabes eles teriam a economia do Império Bizantino. Não é à toa que durante quase 1000 anos nesse processo, os bizantinos tentaram defender aquela região com todas as suas forças. Constantinopla, só a nível de maior informação, ela cai no ano de 1453, e ali você tem um marco da idade medieval para a idade moderna. É uma possibilidade entre os historiadores de você dividir os tempos da história. Tem outras, mas não vem ao caso agora. Então, com a queda de Constantinopla, é exatamente representativo o quanto essa região era importante. E o quanto era tão importante que os cristãos mantivessem essa posição. Constantinopla caiu, transformou-se em Istambul. No flanco ocidental, a conquista foi muito rápida. Eles saíram da Península Arábica, conquistaram a Palestina rapidamente. Uma vez conquistada a Palestina, eles tinham controle total da Península do Sinai, que fica aqui, a Península do Sinai. Tem o Estreito de Aden, o Golfo de Aqaba. O Golfo de Aqaba é o Estreito de Aden. Eles conseguiram a ultrapassagem desses dois estreitos e rumaram ao norte da África. No norte da África, eles encontraram muita resistência do povo berbere, aquele povo de origem cartaginense, como eu falei na primeira aula. O Império de Cartago foi dissolvido. Dentro do norte da África, as populações passaram a ser nômades, berberes, e eles fizeram muita resistência ao Islã. O Islã ali, apesar de ser rápido, eles sofreram baixas consideráveis. Em muitas batalhas, o próprio exército islâmico, com toda a sua cavalaria pesada, com todo o seu modo de guerra em fileiras, ele teve dificuldade de fazer frente a esse elemento. Uma vez que esse elemento berbere foi neutralizado e ele foi islamizado, esses berberes eles se tornam parte fundamental do exército islâmico. E uma vez tendo essa condição, os berberes mais os árabes muçulmanos, eles formam a frente que vai iniciar o processo de conquista da Europa pelo Estreito de Gibraltar. E esse Estreito de Gibraltar, ele vai dar as condições necessárias para o fluxo de mercadorias, fluxo de pessoas e nutrir todo o povo árabe já na Península Ibérica. Bom, em 661 depois de Cristo, acaba a dinastia Abássida lá entre os muçulmanos, e a capital do califado se desloca de Bagdá e vai para Damasco. Em Damasco, os califas omaídas, eles decidem de uma vez que era necessário acabar com Constantinopla. E para conseguir esse feito militar, já que as fronteiras e as defesas de Constantinopla eram muito bem montadas no mar por conta do Estreito de Bósforo, eles pensavam em fazer o quê? Colocá-los por trás, flanqueá-los, subir toda a Europa e no meio e formar uma frente para que não houvesse mais suprimentos. Você foi falando assim que eles vão dominando vários lugares, assim, o que mais colaborava para que eles conseguissem realmente assim, tipo, dominar um lugar, porque parece que o que é a força, assim, ou eles tinham estratégia mesmo assim boa? Bom,
falando Ou de... os lugares que eles iam era mais de paz, não combatiam, tinha bastante combate contra eles. Não. Você está notando que é um processo. É um processo. Primeiro a Península Arábica, com populações não organizadas, com tribos fracas intelectualmente, que não tinham estruturas militares. E ali na Península Arábica eles conseguiram conquistar. Os muçulmanos conseguiram tomar a Península Arábica. Uma vez que eles passam para a conquista do norte da África, os berberes eles já eram mais fortes. Eles já tinham uma certa cavalaria, porque eles eram nômades, perfeito? E uma vez sendo nômades, eles já conseguiam ter mais resistência a frio, a fome, e eles precisavam de mais força física. Então foi por isso que que os muçulmanos tiveram mais dificuldades de conquistar os berberes. Eles não chegaram a conquistar a Península Itálica ou chegaram a conquistar a Europa Central, mas o objetivo militar e geoestratégico era de flanquear a cidade de Constantinopla. Era de você fazer uma frente de ataque no Ocidente e outra no Oriente. Porque a cidade de Constantinopla ela é uma cidade feudal por natureza. Então, o que acontece? O Mar de Mármara está aqui. O Estreito de Bósforo, ele está aqui, passando. E a cidade de Constantinopla, ela foi formada com base em grandes muralhas. Então você tinha muralhas para atravessar os portões de 20 metros, de 25 metros, com uma espessura de quase 3 metros. Hoje a gente tem uma parede de 15 centímetros, você tinha uma parede de 3 metros. Nem os canhões mais poderosos dos muçulmanos conseguiam perfurar. Se você vai à Itália, por exemplo, e você vai até o Coliseu, você vai ver que nas paredes do Coliseu você tem tiros de bala, você tem tiros de canhões ali. E aqueles tiros de canhões não faziam nem cócegas para essa muralha impenetrável. Tanto é que precisou de uma tropa em 1453 tão grande, de mais de 100 mil muçulmanos, para conseguir derrotar Constantinopla. Mas aí já não era mais com os árabes, e sim com os seljúcidas, os turcos, que fundou a cidade de Istambul e deu início ao Império Turco Otomano. Constantinopla também, já em 1453, estava numa crise bem delicada, né? O Império Bizantino estava em crise. Ele vai perdendo força exatamente por contradições internas, que uma de fato moral, como eu estava falando na aula passada, que os grandes impérios eles começam um processo de degradação pela sua moralidade, e outro que a Europa ela não conseguia formar e abastecer o Império Oriental, porque enquanto tinha Roma, mesmo dividido o Império, linhas de suprimento saíam. Você tinha, por exemplo, tropas que iam ajudar a fazer defesas nos locais mais orientais do Império. Mas uma vez que você não tinha um aliado de tão grande envergadura, você ficava isolado. Moral e religiosa também, né? Porque um dos motivos que incentivou São Remígio a fazer tanto apostolado com os francos é porque a igreja não tinha tanto apoio assim na parte oriental. Exatamente. Exatamente isso. Então são crises morais, crises religiosas, falta de suprimentos, que vão minando a capacidade do Império Bizantino se sustentar e virar presa fácil para o Império Turco Otomano. Mas se nós estamos aqui no ano de 700, nós estamos falando nesse momento de queda de Constantinopla em 1400. Tem um longo processo histórico pela frente. Então, o califado omaída, ele se estrutura, ele se estabelece e ele conquista rapidamente o norte da África. É aqui que tem, na constituição do califado omaída, a diferença entre os xiitas e os sunitas. Qual que é a diferença básica entre os dois? Bom, Maomé morreu, 632. Quem deve continuar o processo do califado islâmico? Xiitas, vem da palavra árabe amigos, e sunitas vem da palavra estrutura de Estado, burocracia, quase por assim dizer. Então você tinha uma disputa entre os amigos mais próximos e a família, inclusive, de Maomé,
e aqueles generais, aqueles conselheiros que iam dando conselhos para Maomé durante as suas expansões. O califado Umayyad é um califado xiita, e esse califado xiita ele começa a destruir tudo o que vem pela frente. É realmente uma máquina de guerra. E o processo de islamização começa de fato em 711 depois de Cristo. 711 depois de Cristo é um ano fundamental para a história da Península Ibérica. Antes, a Península Ibérica era governada pelo rei Roderick, ou em português rei Rodrigo, dos visigóticos. E esse rei Roderick, o visigodo, ele não desejava manter relações boas com os povos já existentes na Península Ibérica. Então, o que ele fazia? Para tentar controlar essa população, ele se fechou em uma pequena tropa local dos seus aliados políticos, dos seus aliados militares, e aí a gente tem a primeira lei de desarmamento da história. A primeira lei de desarmamento da história foi com o rei Roderick, no século VIII. Vamos tirar as armas dessas tribos que a gente não conhece para fortalecer o Império Visigótico. Quando o Ibn Abdal al-Hakam, que era o comandante dos Umaídas, não o general, o comandante político, fala para invadir a Península Ibérica em 711, eles não encontram quase resistência nenhuma. E ao não encontrar resistência nenhuma, o processo de conquista é muito rápido. Muito rápido. Tinha que ter o Bolsonaro naquela época. Coisa óbvia, né? Vamos desarmar a população, né? Então, essa foi de fato... Para combater com florzinha não deu. Não dá. Inclusive porque os visigóticos eles não tinham exército profissionais. Eles tinham apenas uma aristocracia. Certo? Na próxima aula, eu vou começar a tratar de como funcionou a estrutura feudal de uma maneira correta. O próprio Plínio Correio de Oliveira, quando ele trata no livro Revolução e Contra-Revolução, e ele está explicando as origens da crise ocidental, ele vai mostrar como se constituiu a Europa feudal. Como aqui é um curso de história da Península Ibérica, eu não posso tratar dessas questões com mais profundidade. Mas a estrutura feudal, a grosso modo, era usada pelos belatores, os oratores e os... Oratores, belatores e os laboratórios. Perfeito. E aí o que acontece? Os belatores formaram a aristocracia, formaram a nobreza. Só que era uma quantidade muito limitada. Muito limitada. Enquanto você chega com um exército islâmico de 30, 40, 50 mil homens, tem 5 mil homens para fazer resistência. E naquela época, sem tecnologia, número é vantagem política e militar. Então conquistou muito rápido. E a primeira batalha fundamental para a gente começar a entender o processo de reconquista é a Batalha de Guadelete. Batalha de Guadelete travada no sul da Península Ibérica, vitória muçulmana, perfeito, 711. E dessa batalha temos um sobrevivente. E esse sobrevivente é exatamente Dom Pelágio. E Dom Pelágio, ele sobrevive, estava todo machucado, todo ferido, e ele foge para o norte. E ao fugir para o norte, o que acontece? Ele funda, em 718, o Reino das Astúrias, que fica aqui no norte. E eu vou comentar mais para frente na aula a importância do Reino das Astúrias. Agora é necessário entender quais foram os limites da expansão. Batalha de Guadelete, vencida pelos muçulmanos, estabelecimento inicial de um entreposto comercial e um entreposto de tropas já na Península Ibérica. E qual é a cidade mais importante para todo esse novo império que se constituía? A cidade de Sevilha. Sevilha, na capital hoje da Andalucia, é
a cidade mais importante, tanto do Califado de Córdoba, quanto do Emirado de Córdoba, quanto nesse processo chamado Al-Andalus, que é o nome que se dá a todo o período de presença islâmica na Península Ibérica. E Sevilha era uma cidade fundamental para nós católicos. Por quê? Porque era lá em Sevilha que você começou a ter muito da tradição de veneração, muito da peregrinação espiritual. Porque quando eu estava falando na aula anterior que a gente tinha Espanha ulterior e Espanha interior, a maior parte do processo de romanização se deu no sul. Então no sul você tinha a maior concentração de população. Tanto é que aquela batalha que eu disse de Nova Cartago, ela aconteceu exatamente 30 quilômetros abaixo da cidade de Sevilha. De Valência. Então é nesse contexto que você já havia um cristianismo bem avançado. Então, uma vez que o elemento moral cristão foi derrotado pelos mouros na Batalha de Guadalete, já tinha uma resistência mais enfraquecida. Pois bem, os mouros avançam e tem dois limites. O primeiro limite são os Pirineus, a cordilheira de montanhas entre a França e a Espanha. Essa cordilheira de montanhas se chama Pirineus. O país Andorra fica aqui no meio. E, por outro lado, quando eles estavam subindo numa estreita margem de terra entre os Pirineus e o Mar Mediterrâneo na Catalunha, eles encontram a resistência dos francos. E ali a resistência dos francos, em um outro processo histórico, é marcado na Batalha de Poitiers, em 732, vencida por Carlos Martel. E Carlos Martel, uma vez vencida essa batalha, ele é inclusive chamado como um herói da cristandade, porque sem ele seria impossível manter a Europa de pé cristã. E aí, uma vez essa batalha travada por Carlos Martel, essa vitória cristã, possibilita que os merovingios saiam do governo franco, do governo daqueles reinados, e passa para os carolíngios. E o primeiro nome da dinastia carolíngia é Pepino Breve. Ali você tem a transição, entre os merovingios e os carolíngios. Bom, hora de falar um pouco do reino das Astúrias. Com a vitória de Dom Pelágio, você tem com a fuga de Dom Pelágio, para o norte da Península Ibérica, tem-se a constituição do Reino das Astúrias, por outra questão geográfica também. No norte, na região do País Vasco, de Pamplona, você tem uma cordilheira de montanhas muito alta, muito íngreme, e os muçulmanos eles não conseguiam penetrar com as suas cavalarias de maneira enfática, com grandes números e com grande força. Isso impedia com que o elemento mouro avançasse, e os cristãos eles utilizavam algo como hoje guerra de guerrilha. Eram ataques rápidos para distrair e ataques rápidos do outro lado do flanco. Então eles foram minando as posições e criou quase que fosse uma fronteira natural dentro dessa pequena cordilheira de montanhas. Dentro desse reino das Astúrias tem uma batalha muito importante, que é a chamada Batalha de Covadonga. E a Batalha de Covadonga, travada entre 718 e 722, garante que o reino das Astúrias consiga de fato permanecer unido, não ser desintegrado perante as forças mouras. E uma vez com esse reino consolidado, começa um momento de maior paz ali com a cristandade. E uma vez constituído esse reino, tem-se a devoção inicial a São Tiago. São Tiago, fundamental para entender a história da Espanha. Os guerreiros cristãos, eles, ao combaterem
os mouros, sempre pedindo intercessão de Santiago, sempre pedindo força para Santiago, que era um dos apóstolos que, inclusive, tem alguns indícios que ele foi catequizar alguns dos povos íberos antigos. Então é nesse contexto que começa, inclusive, a fundação mais estruturada de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela nasce exatamente nesse contexto. É uma cidade um pouco mais afastada, é quase no litoral. Santiago de Compostela fica bem aqui em cima. E os cristãos, eles iam pedir força, iam pedir proteção para Santiago para continuar o processo de evolução militar para fazer frente ao elemento mouro. Ali você começa, a partir do reino das Astúrias, você tem a possibilidade da construção dos reinos imperiais da Península Ibérica. E o primeiro rei, depois de Dom Pelágio, na sequência do reino das Astúrias, foi Afonso I. E Afonso I ele tinha como objetivo expandir o reino das Astúrias para o ocidente e expandir o reino das Astúrias para o oriente, dentro da Península Ibérica, obviamente, para completar todo o processo de dominação da Baía de Biscaia, que é o nome da baía que se dá ao norte da Península Ibérica. Ele consegue esse feito, ele consegue estruturar mais ainda o reino, consegue ter mais forças, consegue, por meio de uma política de casamentos, estruturar alianças importantes, e aí o reino das Astúrias está pronto para iniciar o processo de descida da Península Ibérica. Aqui marca o início da Reconquista. Com o reinado de Afonso I, tem-se o início oficial entre os historiadores da Reconquista. Afonso I morre, sobe no trono Afonso II, seu filho, reino entre 791 e 842, e ali é consolidado a aliança que tanto precisava das Astúrias. Carlos Magno, ele faz uma aliança com o reino das Astúrias e a Santa Igreja também. Então ali você tem todas as condições iniciais para para dar continuidade ao processo, para fazer com que a Península Ibérica aos poucos comece o processo de retirada dos islâmicos. No ano 800 a gente tem uma condição seguinte: o reino das Astúrias consolidado até aqui. Eu vou apagar Portugal porque ainda não existe Portugal, mas o reino das Astúrias ele tem mais ou menos essa condição. O resto aqui é tudo comandado pelos árabes, do Al-Andalus. E como funcionava a administração do Al-Andalus? Como eu havia falado na primeira parte da aula, se você é um cristão nessa região, você tem duas opções: ou você se converte ou você paga. Então o respeito era quase nulo, era um respeito de fachada. Tá bom, você pode exercer sua religião, mas você não pode fortalecê-la. Mas você não pode fazer com que a Santa Igreja ali se estruture de forma a combatê-lo. Então você viu uma morte cultural, você viu uma morte filosófica, e somente aos poucos é que foi retomando. Não houve misturas entre cristãos e muçulmanos, étnicas, apesar de ter depois, já no ano 1100, 1200, algum tipo de mistura, perfeito, mas houve bastante inovações posteriormente na língua. Uma vez que o português, a gente, ali na Península Ibérica se falava latim naquele momento, mas com a chegada do árabe, quando se tem, por exemplo, o Dom Rodrigo Alcida, a criação da primeira literatura espanhola, que funda o espanhol, você já tem palavras com al. É tudo origem árabe influenciando o espanhol e vai influenciar também o português. Algodão, alface, alcobaça, são todas palavras influenciadas pela língua árabe na nossa língua portuguesa. Em 730 d.C., o califado omaída ele entra em um processo de guerra civil
Essa guerra civil faz com que haja a separação do Al-Andalus desse califado, e no século VIII tem-se a criação do Califado de Córdoba. Ali começa a estruturação independente dos islâmicos na Península Ibérica, porque se antes obedecia a Damasco, agora a administração será independente. É como se tivesse uma criação de um país novo. Então o Califado de Córdoba ele é importante nesse sentido, e posteriormente com o Emirado, Califado e Emirado. À medida que os mouros iam perdendo o território, eles iam tentando reestruturar as suas administrações internas. Chegando no século IX, 800, na Península Ibérica a gente tem 4 grandes reinos, que é o reino de Castela, Galícia, Pamplona e Aragão, fora o reino das Astúrias. E dentro do reino das Astúrias tem-se eles são suzeranos dos galegos. Então, as Astúrias, por ter iniciado o processo, têm uma preponderância política, religiosa e moral em cima do reino da Galícia, e começa a expansão para o sul. Quem inicia a retomada do território que hoje a gente conhece como Portugal é Ordonho I. Ordonho I, rei da Galícia, ele inicia a conquista das regiões mais ao sul, tenta conquistar o Douro, por exemplo, perde algumas guerras, retoma posições, mas deixa a região pronta para o reinado de Afonso III das Astúrias conquistar de fato a região que a gente conhece hoje como Porto, Vila Nova de Gaia, Braga e Guimarães. Afonso III tem um vassalo chamado Vímara Pérez, e Vímara Pérez ele inicia uma campanha militar na região do Porto. E uma vez que os mouros perdem a região do Porto, por se tornar uma região importante e estratégica, tem-se a criação do Condado Portucalense, no ano de 868. Em 868, a cidade do Porto é consolidada, e em homenagem a Vímara Pérez, tem a cidade de Guimarães. Guimarães, a própria fonética vai alterando o nome até chegar em Guimarães. Guimarães é uma cidade muito próxima do Porto. E a partir desse momento está consolidado o Condado Portucalense, que será o responsável por iniciar as batalhas contra os mouros, até a formação do Reino de Portugal, em 1139, com Dom Afonso Henriques, o fundador. Então, esse processo que a gente começa a debater na próxima aula, entre o Condado Portucalense e a vitória fundamental de Dom Afonso Henriques contra os mouros em uma batalha, que eu comentarei na próxima aula, é o que a gente vai discutir amanhã, na quinta-feira. Com a formação do Condado Portucalense, os mouros precisam recuar até a região da Serra da Estrela. E a Serra da Estrela é uma serra geográfica que fica localizada no meio de Portugal. Quando chega essa região, temos a possibilidade de iniciar de fato a reconquista, que vai levar até a formação da Revolução de Avis em 1383, que vai dar a formação original, como nós conhecemos, do Império Português. Temos algumas considerações finais. O processo de reconquista inicia-se como uma guerra defensiva, exatamente seguindo os princípios cristãos. Então, em nenhum momento você pode achar que os cristãos iniciaram uma guerra de reconquista. Não, foram exatamente o contrário, é uma defesa. E é por isso, e é por essa defesa, é por todo um contexto religioso, com Santiago de Compostela, a cidade de Sevilha sendo ferir os brios dos cristãos, é que o espírito espanhol e português é muito aguerrido contra o elemento mouro. Não à toa, em 1578, Dom Sebastião
ele é chamado de aventuroso e de bem-aventurado, porque era dele que seria o responsável por fazer do Império Português uma grande nação, como narrado por Camões nos Lusíadas. Então, é por isso que a gente começa a compreender qual que é o significado da expansão. É uma expansão não territorial, é uma expansão de fé. É uma expansão que visa levar a fé para todos os cantos do mundo. E é por isso que Camões fala: cesse dos gregos e troianos os feitos que fizeram, curvem-se Netuno e Marte, os feitos dos portugueses que agora eu narro. Essa estrutura dentro dos Lusíadas demonstra bem qual que é o espírito da cristandade. Outra consideração: a fé católica foi responsável pela elevação das virtudes para alijar o limite moro. Como é que a gente faz para vencer um exército mais forte do que o nosso? Ou a gente iguala a força bélica, ou a gente precisa de inteligência, ou a gente precisa de astúcia, de audácia, dessas virtudes humanas que vão nos levar para ter maiores condições de enfrentar o nosso inimigo, que não as possuem. Como explicado na primeira parte da aula, eles não buscavam virtudes. Os muçulmanos, eles não têm essa preocupação de buscar as virtudes, porque é tudo vontade de potência, é tudo em nome de Allah. E o processo de criação do Estado de Portugal inicia nesse contexto, e na próxima aula a gente vai trabalhar esses quase mais 300 anos de história de Portugal, até formar o reino mesmo com a dinastia de Borgonha ou Afonsina. É isso.